Respiramos fundo, conseguimos controlar melhor os nossos ímpetos, também os nossos estados de inquietação. Às vezes ajuda, mas também temos de saber fazê-lo. Pois. E essa é a parte mais complicada. Por isso é que a ansiedade se apodera de nós e hoje em dia quase toda a gente vive num padrão de ansiedade. Mas isso não nos resolve os problemas, pensarão imediatamente os nossos telespectadores. Não, de maneira alguma, pelo contrário. Cada vez nos deixamos dominar mais pelo stress e isso temos de interromper. Não resulta. Para falar de ansiedade, temos de falar primeiro sobre um músculo que é muito importante. Sabes qual é? Será o diafragma? O diafragma, A exatamente. sério, no oral. Sim. É isso. Temos uma imagem até, acho Está aqui, eu. está Aqui está ela. E o diafragma é um dos principais músculos do nosso corpo, porque tem duas funções importantíssimas. Em primeiro lugar, a respiração. É o músculo que nos permite inspirar e expirar a todo momento. E, em segundo lugar, a mobilidade do nosso corpo. E esta é uma função que não é tão bem compreendida e também vamos falar sobre ela. Ora, quando nós sabemos respirar, o que acontece é aquilo que se vê num vídeo que eu também trouxe e que não sei se é possível passarmos já. Já vamos saber? Já vamos Vai ser saber. possível ver? Ora, aqui está. Então, o que é que está? acontece? O diafragma é aquele músculo então, que está ali por debaixo dos pulmões. Sim, os pulmões estão a vermelho. Os pulmões estão a vermelho, logo por baixo está o diafragma. Ele está ali a separar os pulmões do fígado. Então, quando nós inspiramos, o diafragma deve descer. Vai comprimir o fígado, exatamente, e permite que os pulmões se expandam para entrar o ar. Quando expiramos, basta relaxar e ele sobe naturalmente, descomprimindo o fígado Sim. e comprimindo os pulmões para que o ar saia. E este ciclo deve funcionar ao longo da nossa vida, de preferência. E o que é que acontece? Inconscientemente, não é? Inconscientemente. Mas o que é que acontece? Nós nascemos a saber fazer isto, mas depois vamos deixando de saber. É engraçado. Porquê? Porque quando o nosso cérebro intervém, cria um estado de tensão no corpo não é? que reduz estes movimentos diafragmáticos. E então o diafragma cada vez executa movimentos mais curtos e tende a deixar de executar tão bem este papel na inspiração e expiração e até na própria funcionalidade do fígado. E isto é algo que as pessoas muitas vezes não têm noção. Estando o fígado tão próximo do diafragma, também precisa desta compressão constante para ir libertando os seus sucos, para facilitar na digestão, para que não fiquemos... Para funcionar melhor, não é? Isso mesmo, senão tendemos a ficar mais inchados ao longo do dia, a não termos a ajuda do fígado para emulsionar bem os nossos alimentos. Portanto, ele é importante em vários sentidos que muitas vezes Estamos as pessoas aqui a ver, pensam. não é? O fígado está logo ali abaixo do diafragma. O fígado logo ali abaixo, o sistema nervoso a comunicar com o diafragma e a estar então envolvido neste estado de perda da funcionalidade do diafragma. E se fizéssemos agora um rápido teste e pedíssemos a toda a gente que fizesse uma inspiração profunda, íamos ver muitos movimentos diferentes. Vamos fazer? Vamos tentar? Vamos tentar. Então vá. Inspirar. Pois é, e a maior parte das pessoas o que fez? Já podem expirar. Respirem. O que fez a maior parte das pessoas? Subiu os ombros, que é exatamente o oposto do... Está aqui alguém que sabe. Pois é, os ombros não devem subir. Devemos empurrar a barriga, não é? Devemos empurrar a sensação de empurrar a barriga. Eu até costumo explicar aos pacientes. Então está aqui o fígado. Vamos inspirar empurrando o fígado para os pés. Isto porquê? Porque quando nós criamos muita tensão, os ombros começam a subir para compensar a falta de movimento cá embaixo do nosso diafragma. E então usamos os músculos acessórios da respiração e começamos a ficar com esta região tensa. Então basta vermos como é que uma pessoa respira para saber se está num padrão de ansiedade ou não. Claro. Quase toda a gente está. Então, passamos à próxima imagem, Sim, onde vemos uma relação do diafragma com um outro músculo importantíssimo, que se chama psoas ilíaco, que é conhecido pelo músculo da alma, porque reflete o nosso estado de espírito. Quando o diafragma está em tensão, também aquele músculo fica em tensão. E se repararem, ele termina ali na anca. Portanto, é muito comprido e atravessa a nossa anca e à medida que estamos tensos e ficamos ansiosos, cada vez ele fica mais curto, mais curto, mais curto e vai provocando o que também vemos agora, que é uma dor na região lombar por causa desta falta de mobilidade e em casos em que as pessoas têm mais assimetria nas suas tarefas diárias, pode ficar bloqueado só de um lado. E então vai gerando outros problemas posturais, como por exemplo escolioses, como por exemplo dor que se reflete só num lado, só numa anca. Então é um músculo muito importante também aqui a ter em conta que é o resultado do estado de ansiedade. Basta que respiremos um bocadinho melhor para evitarmos uma série de problemas, já percebemos. Certo. Mas como é que respiramos bem?
Pois é, a seguir, quando tivermos aqui a paciente, eu vou demonstrar. Ok. Eu só queria falar aqui em mais um pequeno pormenor, que é a imagem que temos a seguir. Vamos ver se ela aparece. Ela vai passar aqui a qualquer momento, que nos mostra as zonas de dor no nosso corpo quando temos... ok, já passou. Quando temos o tal psoas ilíaco em compressão, e depois este é o resultado final. Ou seja, quanto mais nós nos deixamos envolver por um padrão de ansiedade, por um padrão de tensão, a nossa coluna passa do estado verde ao estado vermelho. Sim. Vai ficando comprimida. Então, a partir daí, inúmeros problemas podem surgir. Podem vir, sim. E vamos já perceber isso também na parte prática a Já seguir. está. Era este também? Este também, para finalizarmos esta introdução mais teórica, onde vemos aquela posição de cabeça para a frente, que não é mais do que o resultado da coluna que estávamos a ver antes. E aqui conseguimos perceber porque é que um estado de tensão gera dor na cervical, gera dor de cabeça e muitas vezes até enxaquecas que são tão difíceis de resolver e que têm a sua origem na compressão do diafragma e do fígado e que se refletem então nessa tal enxaqueca. Bom, será apenas a respiração ou há outros comportamentos associados que podem ajudar a prejudicar a respiração, como por exemplo o excesso de peso? Ora, tudo o que vem a acrescentar vem piorar, não é? No fundo, a postura da pessoa e vem piorar a mobilidade. E depois temos de pensar que o padrão de ansiedade é um padrão vicioso, cíclico. Quanto mais ansiosa, quanto mais tensa estou, mais o meu diafragma informa o meu cérebro desse estado. E então, cada vez eu vou ficando mais e mais tensa e depois nem me apercebo. Há dias falava com um paciente, isto teve muita piada, eu acho que ele deve estar a ver isto em casa e vai se recordar de certeza, que ele disse, eu acho que eu não estou ansioso. E eu perguntei-lhe, pois é, mas olha, almoça em 5 minutos. Quando vai a conduzir, vai sempre com pressa e às vezes até nem tem onde chegar a horas. Portanto, então não está num padrão de ansiedade. E ele, pois, realmente, se calhar estou. E a maior parte das pessoas vai vivendo assim, a correr e cheio de pressa e de tensão, e já nem se apercebe que isso já é o seu estilo de vida normal. E esse é o problema de andarmos sempre com agendas correr, não tão é? lotadas. Damos por nós a não respirar, damos por nós numa tensão gigante. E depois a acontecer tudo isto que estávamos ali a ver na última imagem, desde as dores de cabeça, e há uma imagem que eu também mostro muito aos pacientes, que eu acho que eles gostam, quando ganham um bocadinho de barriga, e até Sim. são pessoas magras, e eu explico que isto é o problema da ansiedade também. Eles dizem, afinal não tenho barriga, afinal só estou ansioso. Mas é verdade, é verdade. Mas serve para justificar depois outros disparates, não é? Pois, não podem agarrar-se a isso para justificar os disparates. Exercício todos. físico ajuda? Melhora imenso, sem dúvida. Até porque, como vemos ali naquela imagenzinha à direita, Sim. O diafragma, quanto mais curto está, mais conduz a uma postura de anca para a frente e aquela tal posição da barriga de que falávamos. Então, ajudar no alongamento desse músculo favorece imenso, como também vamos falar daqui a pouco. Ok. Fazemos então uma breve pausa nesta nossa conversa. A Neide já vai explicar então algumas técnicas que costuma utilizar. Antes, a Lara Lopes também ser até numa bicicleta estática e estar simultaneamente a ler um livro, por exemplo. Porque não? É uma ótima solução. Descontrair ao mesmo tempo a mente, não é? Descontrair a mente. Aliás, descontraída está a Ana, que está aqui deitada numa cama, que é algo que é sempre muito agradável num programa de televisão matinal. Que é a pessoa que acabou de sair da cama e volta para outra. Obrigado, Ana, por estar aqui connosco. Vamos então dar a conhecer alguns exercícios de respiração? Exatamente. Antes de começarmos a respirar, vamos só relembrar aqui a anatomia. Onde é que fica o diafragma? Isso. O diafragma, agora aqui assim na nossa Ana, eu vou mostrar, abrange esta região aqui. Okay? Hoje não tive tempo de fazer desenho, mas acho que se percebe. E, entretanto, É o fígado... das costelas, não é? Exatamente, a parte interna das costelas, aqui das últimas. E o fígado fica logo aqui de baixo. E então, aquilo que normalmente peço às pessoas que façam para descomprimir o diafragma e o fígado ao mesmo tempo, é precisamente isso, que respirem, empurrando o fígado na direção dos pés. Quando respiramos demasiado para a frente, não estamos a fazer uma boa respiração diafragmática. É importante libertarmos também a parte atrás do nosso diafragma, porque ele insere-se na coluna também. Então, empurrar o fígado para os pés, principalmente para os calcanhares, permite que direcionemos o movimento na direção certa. Então, vamos só fazer mais uma vez, empurrar lá para baixo. Isso, e permitindo que toda a grade costal, e expira, permitindo que toda a grade costal a expanda e não
permitir aqui criar uma tensão permanente e utilizar estes músculos cá em cima. Embora cá em cima também deva mexer, mas não usando estes músculos. Sim, não subindo os ombros, não é? Isso é o que mesmo. sucede com a maior parte. Então, avaliando agora e de encontro com aquilo que falávamos há pouco, se a Ana começar a criar muita tensão, a bloquear aqui o seu diafragma, o que é que vai acontecer? O tal músculo psoas ilíaco, que vem daqui até à anca, Sim. vai ficar encurtado. E então, muitas vezes, o que fazemos em gabinete é, desde logo, começar cá em cima a criar alguma mobilidade no diafragma, que é um músculo que tende a ficar mesmo muito tenso, e depois facilitar também a libertação do fígado e percorrer depois todo o trajeto do músculo psoas ilíaco. Pode perturbar, se não respirarmos convenientemente, pode perturbar o nosso trânsito intestinal? Pode perturbar e perturba, muitas vezes, precisamente o trânsito intestinal e até na imagem de há pouco, acabamos por não falar sobre isso, mas até incontinências urinárias muitas vezes estão relacionadas com um problema diafragmático. A pessoa nem imagina que esteja na base desses problemas. O problema em cima, quando afinal de contas queixa-se é de baixo. Queixa-se é de baixo, porque a pressão dentro da cavidade abdominal altera-se quando o diafragma está sempre em cima, sempre encolhido. Então, esta descompressão que ele faz ao inspirarmos corretamente é fundamental para todas as vísceras funcionarem bem e para não haver também uma fraqueza dos músculos pélvicos e até uma compressão maior da bexiga, sobretudo aquelas urgências de ir à casa de banho, que acontece bastante nestes casos. E, portanto, vamos... É recomendável fazer deitado para termos uma melhor percepção ou podemos também fazer de pé? Eu recomendo sempre primeiro começar deitado, para depois termos uma sentado. melhor percepção Sim, é mais fácil, não é? É mais fácil. Depois sentado e depois de pé. De pé é mais difícil porque todo o corpo está em esforço, no fundo, para estarmos nesta posição e é mais difícil soltar o diafragma. Aqui, como estamos em repouso, acaba por simplificar essa parte. E então soltar aqui o músculo psoas ilíaco para prevenir e para tratar muitas vezes dores nas ancas, que aparecem frequentemente, e até alongamentos que a pessoa pode também fazer na posição de pé. No final vamos pedir à Ana também que faça aqui um alongamento de pé para mostrar como é que se liberta isto e principalmente também para ajudar na questão de funcionalidade intestinal e até em dores menstruais, porque este é um dos músculos mais responsáveis por essa queixa também. E vendo, portanto, se o diafragma estiver tenso, pode provocar problemas para baixo, mas pode provocar problemas também para cima. Não é? E eu pedi à Ana que mantivesse o seu casaco para exemplificar aqui, aliás, fazemos deste lado para ser melhor, quando o diafragma fica tenso, Ana, tenta abrir o teu braço, por favor. A dificuldade que é, ou seja, toda esta região vai estar em esforço. Sim. Vai ter de fazer muito mais força para resistir a um movimento que não aconteceria se... A lógica do elástico. Ora, não é? abre outra vez. Isso. Se tivesse está em tensão, não é? Se está em tensão. E muitas vezes há imensas tendinites, por exemplo, nos ombros, nos cotovelos, contraturas, imensas contraturas, que surgem precisamente porque o diafragma aqui está tenso. E muitas vezes nem sequer são relacionados com este problema. Então, tornam-se crónicas e diz que não há solução quando a solução começa por um tratamento neste. Respirar melhor e... Mas também soltar, não é? Soltar. É preciso saber soltar. E quando a pessoa já vive neste padrão há muitos anos, o diafragma já tem muitas aderências e precisa, às vezes, das nossas mãos para ir lá resolver. Por último... Voltamos a falar outra vez na obesidade, porque é obrigatório, não é? Obrigatório. Não há milagres. Não há milagres. Uma boa alimentação, um estilo de vida saudável é fundamental para que a pessoa consiga manter esta região com bom movimento. Porque, caso contrário, até a gordura que o próprio corpo tem também impede que os órgãos funcionem de modo correto, não é? Exatamente. Aliás, o Jorge está muito à vontade com este tema, é um entendido. É verdade, mas é mesmo isso. Quanto mais gordura, maior é a dificuldade do movimento do diafragma. Até para se passar, não é? Isso, espaço. Não é? Porque está tudo ocupado, não é? Espaço, exatamente. Está tudo ocupado. Em Só de pé. Só de pé. Só de pé. Por favor. Ana, por favor. Porque já estamos com o tempo Então, muito a esgotar. rápido. Uma perna à frente e a outra perna para trás. E esticar os dois braços lá para cima, puxando esta bem lá para trás. Este é um típico alongamento daquele músculo do psoas ilíaco, do que falávamos há pouco, e fazer um bocadinho para um lado, um bocadinho para o outro. É uma boa estratégia para a pessoa também o soltar, para além de todos os exercícios respiratórios. Parece. Mas entre fazer bem e não fazer há uma grande diferença.
Posso deixar 3 dicas lá para Sim, casa? por favor. Então, Terminar. agora falando diretamente para si que está aí em casa, 3 coisas muito simples podem melhorar a saúde do seu diafragma. Primeiro, como viu, respire na direção dos seus pés, ok? É a melhor forma de facilitar de quebrar este padrão de ansiedade. Em segundo lugar, uma técnica tão simples quanto um chá. Beba todos os dias um chá que o relaxe. Pode ser de valeriana, pode ser passiflora, Lúcia Lima, um chá relaxante. Não beba ao longo do dia, beba uma chávena, sobretudo antes de dormir ou até ao começar o dia. Em último lugar, se sente que não é capaz de descontrair o seu diafragma e tem problemas que se relacionam com aquilo que falamos, o ideal é procurar ajuda de quem possa, de um fisioterapeuta que possa ajudá-lo É o caso da a Neide. inverter isto. Neide Gomes Costa, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Neide. Olha, vais fazer este